campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Que alegria estar aqui, nesta nova oportunidade de me dirigir a todos que buscam o canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube. Como sempre fazemos, iremos abrir o Evangelho e depois conversarmos sobre a lição que nos cair. Hoje, abrindo, nos caiu o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. O item 3, Parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajustar contas com seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha condição de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía para liquidar sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, lhe suplicou, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. E então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e, retirando-se, mandou prendê-lo até que ele pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar ao rei o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Mau servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, pois assim me pediu. Não deveria, então, ter tido piedade do seu companheiro, como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Quando eu li esta parábola pela primeira vez, eu fiquei impactada, porque pensei assim: nossa, como a gente faz isso? Como a gente cobra dos outros? Como a gente não perdoa a dívida dos outros? Os erros, as falhas do nosso próximo? Mas como a gente pede que perdoem as nossas? Como a gente fica feliz quando alguém nos perdoa. E dali por diante, esta parábola, ela faz parte daquelas que de vez em quando
eu volto a dar uma olhada, a dar uma meditada sobre isso. E tem tantas coisas para a gente pensar aqui. Primeiro, na linguagem usada, que é uma linguagem que é propícia para aquela época, onde as pessoas não entenderiam se não fosse direto ao ponto, de uma forma brusca, até brutal. Porque era assim que eles viviam. Com medo, com ressentimentos. Não é? Hoje já nós não usaríamos esse linguajar. Já seríamos cobrados se usássemos esse tipo de linguagem. Por isso que nós precisamos ler, não é? Precisamos entender as parábolas, não é? Dentro daquilo que elas realmente se propõem. O fundo moral. E o fundo moral desta parábola é o perdão. É nós realmente fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. No mundo de hoje, a falta de amor é o mal maior da nossa humanidade. Porque se nós tivéssemos já entendido, já despertado para a necessidade de nos amarmos uns aos outros como eu vos amei, que o Cristo nos falou há tanto tempo, talvez nós não precisássemos passar por grande parte das dores que nós passamos nesse decorrer, desde a sua vinda até os dias atuais. Então é muito importante que a gente relembre, que a gente leia essa parábola dos credores e dos devedores. E a gente se lembre sempre que a misericórdia divina nos bate a porta. Às vezes, quando pensamos que aquilo não tem solução, que estamos num beco sem saída, que a nossa dor não tem cura, que o nosso sofrimento é eterno. Quando menos esperamos, um fato novo, uma esperança, uma porta de esperança se abre para nós. E conseguimos sair daquela dificuldade. Isso aí nós vemos todos os dias. Casos que pareciam insolúveis, que as pessoas chamam de milagre. Um milagre aconteceu. E, no entanto, esse milagre, ele tem nome. Deus. Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele nos disse, quando Ele veio e deu a vida por nós, Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a nossa ponte, porque Ele é o nosso amigo de todas as horas. Ele é aquele que nos estende as mãos amorosas. E as suas parábolas, de uma beleza que toca a nossa alma. E Ele moveu tantos corações sofridos daquela época, onde as pessoas, as criaturas viviam sob o jugo, a servidão. E Ele se dirigia aos pobres e estropiados. E reunia aquelas criaturas à beira do lago, dentro do barco, sobre as frondosas árvores, as oliveiras. E ali ele conversava, ele chegava ao coração daquelas criaturas.
e fazia com que muitas mudassem definitivamente a sua maneira de ser e de viver a partir daquilo que ouviam, da profunda transformação de suas almas a partir deste mestre que chegou com os pés descalços, não tinha onde recostar a sua cabeça, dependia da bondade daqueles que o seguiam para se alimentar, para dormir. E, no entanto, foi o maior que aqui esteve. O maior psicólogo que o mundo conheceu foi o Cristo. E hoje, mais do que nunca, ele se faz necessário entre nós. Mais do que nunca, precisamos ouvir os seus pedidos. Perdoe quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos realmente entender o porquê da nossa estada aqui no plano terreno. Para que possamos despertar definitivamente para a nossa filiação divina. Porque fora isso, continuaremos nos enganando, nos iludindo com o corpo, com as riquezas materiais, com os gozos terrenos. Continuaremos nos equivocando, nos iludindo, caindo e levantando até quando? Mas precisamos nos levantar e ficarmos definitivamente despertos para entender por que estamos aqui. Para evoluirmos, caminharmos em direção ao aperfeiçoamento espiritual. E passa muito pelo perdão das ofensas, passa muito para como amar o próximo como a si mesmo, passa muito por esta parábola dos credores e dos devedores, para que a gente não seja aquele da parábola que acabou de ser perdoado e foi inflexível com quem lhe devia alguma coisa. Então nós não podemos, meus irmãos. Nós temos que abrandar o nosso coração, porque o Cristo nos pediu isso também. Sede brandos e pacíficos. Porque a beligerância, a violência, não são mais para nós. Isso faz com que fiquemos embrutecidos, com a nossa alma fechada, a nossa consciência fechada. E aí achamos que os erros são acertos. Mas o evangelho desse mestre, nesta época de profundas transformações na nossa humanidade, vem nos chamar, vem nos alertar com paciência infinita, para que mudemos, transformemos, amemos, perdoemos, aceitemos. E tantas coisas que ali, às vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se fazem tão necessários. Ainda acalentamos aquelas disputas inúteis, aqueles ressentimentos que não levam a nada. Ainda endurecemos o nosso coração para aceitar as diferenças, para aceitar os outros como eles são. Ainda rotulamos, julgamos. E, no entanto, há quanto tempo Deus nos perdoa? Sempre. Há quanto tempo o Cristo nos ama? Sempre.
Então chegou a hora e a vez de fazermos a nossa parte. De pararmos de relutar. E onde Deus nos colocou, com aquela família, com aquele trabalho, nós possamos ser aquela criatura que se melhora, aquela criatura que entende a necessidade do perdão, da tolerância, da fraternidade. Porque quando todos nós tivermos esse entendimento da nossa filiação divina, da necessidade do amor, de aceitarmos as lições do Mestre Jesus, a nossa humanidade estará pronta para a grande mudança, para um mundo melhor. Porque enquanto isto não acontecer, ainda precisamos passar pela prova, pelas provas da dor e do sofrimento, que nos custam tantas lágrimas. Mas acreditem, meus irmãos, o Cristo espera por nós. Não percamos mais tempo. Que Ele nos abençoe, nos perdoe e que nós possamos abençoar e perdoar a todos aqueles que estiverem junto conosco na caminhada. Que assim seja. Vamos agora, meus irmãos, passarmos para o nosso trabalho de preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento
das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site